Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos, que alegria! Já estamos na quarta semana, na quarta aula da nossa escola de princípios e que bom poder compartilhar essa palavra com você. Olha, eu tenho recebido inúmeras mensagens de pessoas dizendo que Deus está levando eles a romperem e que bom, eu fico feliz por isso, E você que está nos acompanhando nesse curso totalmente gratuito, eu fico feliz em poder dar a você aquilo que Deus colocou no meu coração. Sabe por quê? Porque essas são chaves que, se utilizadas, elas se tornarão senhas que abrirão portas. Os céus querem se manifestar sobre nós. E por isso, essa escola de princípios, você que nos acompanha, nós estamos na quarta aula e hoje queremos continuar falando sobre um princípio que pode mudar a nossa vida. Eu estou falando do princípio do relacionamento. Quando eu estou falando de princípios, estou falando de coisas que vão valer por toda a vida. Valeu ontem, décadas passadas, séculos passados e continuarão valendo de geração em geração. Na primeira aula, falamos sobre o princípio da existência. Assista esse vídeo, compartilhe com as pessoas. Na segunda aula, falamos sobre o princípio de autoridade. Os homens que descobriram isso e viveram coisas sobrenaturais. E na aula passada, princípio de honra. Olha, eu só estou falando isso para você porque eu tenho vivido isso. Eu tenho semeado sementes de honra e tenho vivido colheitas de honra. E hoje eu quero falar sobre uma das coisas mais complexas na relação ou na fé cristã. Eu estou falando de relacionamentos. Imagine você uma família constituída por pai, mãe e filhos e ambos diferentes na formação, no caráter e na personalidade. Embora ambos tenham o mesmo estudo, tenham a mesma educação, convivam os mesmos valores, mas todos têm uma personalidade diferente. E tem sido difícil? Agora imagine ampliar isso no campo igreja. Quantas pessoas fazem parte de uma igreja? Na sua igreja, quantas pessoas se congregam lá? Agora pense, pessoas diferentes, de gostos diferentes, de aptidões diferentes, de visões diferentes, todas no mesmo barco. Isso dá problema, isso dá faísca. E eu falo como pastor que sou há quase 2 décadas, porque o maior problema das pessoas está relacionada exatamente a isso, a dificuldade de convivência. E isso não é de hoje, isso já remota de épocas passadas. E como na escola de princípios nós estamos usando o livro de Gênesis, é lá que nós descobrimos o primeiro problema nos relacionamentos. Está com a Bíblia? Vem comigo, Gênesis capítulo 4, porque lá vai falar sobre o primeiro problema, e ela acontece dentro de casa, envolvendo 2 personagens. Vamos ler o texto. Gênesis capítulo de número 4, versículo de número 8, diz assim: Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. E estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. É triste ler essa cena, mas é um episódio envolvendo uma família. É um episódio envolvendo o primeiro homicídio. E onde ela aconteceu? Dentro de casa. Eu não estou falando de pessoas estranhas, ela não aconteceu uma relação entre vizinhos que se degladiavam. Eu estou falando de pessoas que saíram do mesmo ventre, que comiam sentados à mesma mesa. E agora, ao olhar para Gênesis 4, nós percebemos que os problemas de relacionamento vêm de tempos passados. E nessa aula de hoje, eu quero falar para você sobre como lidar com situações semelhantes a essas. Situações de estresse, de aborrecimento, daquelas pessoas que nos inquietam, nos incomodam. E eu trago para você 3 observações muito enfáticas no livro de Gênesis que pode te ajudar muito. Como conviver com pessoas diferentes. Como viver feliz estando do lado de pessoas que volta e meia nos importunam. E olha, tem um bocado na história. E como fazer isso? Gênesis vai dizer. Você está com a Bíblia. Então no capítulo 2, no versículo de número 21 e 22, vai nos dar a primeira chave. Vem comigo, porque lá está escrito assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e assim ele adormeceu. Logo tomou das suas costelas e fechou o lugar com carne. A costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher e trouxe a Adão. Versículo 23. Adão, então, ao acordar, olhou e disse: Esta é osso dos meus ossos
e carne da minha carne. Eu amo essa expressão, porque sabe o que Adão está dizendo? Quando ele olha para Eva, ele não chama outra coisa a não ser perceber que ela é semelhante a ele. É osso dos seus ossos, carne de sua carne. E isso é uma senha fundamental. A primeira coisa para se relacionar bem, para viver harmoniosamente, é entender o valor de cada pessoa. Ou seja, saiba bem quem você é e saiba bem quem é o semelhante a você. Nós facilmente criamos barreiras sociais. Nós somos divididos por grupos porque gostamos disso, porque temos uma condição financeira assim, e dentro da igreja os grupinhos sociais também se formam. E como viver feliz rompendo essa barreira? E vai me ajudar muito entendendo que a pessoa que está do meu lado é semelhante a mim. Não é Deus que está dizendo para Adão: Adão, essa é sua mulher. Eu fiz ela da mesma carne sua. Eu fiz ela do mesmo material seu. É Adão que, ao acordar, tem essa percepção. Ele disse: esta mulher é semelhante a mim. Ele disse: é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Te ajudaria muito se você entender esse princípio. Entenda que as pessoas são iguais a você. Nada de inveja pela cor, pela condição financeira, nada disso muda colocando alguém acima ou abaixo de você. Para você entender isso, deixa eu te falar o que está em Filipenses capítulo 2. Lá há um problema dentro da igreja. Duas irmãs da igreja, Evódia e Síntique, estão em conflitos e são irmãs de uma igreja muito boa. E Paulo está escrevendo a esta igreja, recomendando às irmãs que tenham o mesmo sentimento, que os entranháveis afetos de Cristo reinem sobre elas. E olha o que ele diz no capítulo 2. Considere cada um superior a si mesmo. Quando Paulo diz isso, ele está dando a senha para um bom relacionamento. Porque se Evódia considerar Síntique maior do que ela e Síntique fizer o mesmo com Evódia, ambas ficarão na mesma condição, no mesmo patamar de igualdade. E aqui está uma chave fenomenal. Honre a pessoa que está perto de você, colocando ela numa posição de honra. E se essa pessoa faz o mesmo com você, ambos ficarão na mesma condição. Ah, pastor, mas o problema é que de lá para cá a pessoa não faz. Se a pessoa erra, não me dá razões para errar semelhante a ela, porque cada um é prisioneiro das escolhas que faz. Falar em escolhas, você conhece um homem chamado Moisés. Ele tem dois irmãos, Arão e Miriam. E Números vai dizer que houve um problema envolvendo os três irmãos. Eles passam a discutir no capítulo 12 de Números sobre a escolha de Moisés. Moisés era o líder e ele decidiu casar. E o texto diz que ele casa com uma mulher de Cuxi, uma mulher cuxita. E se você não sabe, me permita te dizer que os cuxitas são descendentes da geração de Cã. E eles são os povos que vão morar na região da África, na região mais castigada pelo sol. Por conta disso, sua pele é mais escura. E Miriam está questionando Moisés porque ele casou com uma cuxita, por que não dizer com uma negrinha? E agora, esta Miriam que está questionando isso, se dá ao luxo de dizer: só Deus fala com você? Não, fala conosco também. Você errou até em casar, em escolher essa mulher para ser sua esposa. Sabe como foi que Deus tratou isso? Chamou os dois e disse: com Moisés eu falo face a face, com vocês eu falo por intermédio de revelações e profecias. E por causa disso, dona Miriam vai ficar leprosa. O que tinha a ver a lepra com o questionamento de Miriam? É porque Miriam está desprezando a cor da pele da mulher cuxita e Deus tocou exatamente naquilo que ela muito se vangloriava. E olha só, quando Arão vai orar por Miriam, Deus não ouve. Mas quando Moisés vem orar, Deus ouve, porque de novo está envolvido aqui o princípio de autoridade. Ela está questionando a autoridade de Moisés e não de Arão. Então Deus trata com a cura de Miriam, ouvindo a oração de Moisés. E a questão todinha desse texto, você pode ler Números 12, vai estar relacionado à visão que Miriam tinha de Cuxita. Ei, para Deus, todos nós temos um valor. Todos nós somos iguais e semelhantes. E se Deus nos ver assim, quem somos nós para ir na contramão disso?
Quer viver bem? Então reconheça o valor que as pessoas têm. Reconheça, dê valor a isto. Isso vai te fazer viver melhor. E uma vez que você faz isso, você está vivendo ou construindo um ambiente saudável de relacionamentos. Porque todo mundo gosta de estar perto de pessoas que são simpáticas, ou por que não usar uma expressão na psicologia, que se colocam no lugar dos outros, entendendo elas como são, nos seus jeitos, nas suas atitudes. Isso vai ajudar muito. Então, quer viver bem? Aqui vai um princípio. Reconheça as pessoas como elas são. Princípio número 2, respeite as fases da vida. O mesmo texto que você está em Gênesis 2, diz que quando Adão acordou, ele olha para a sua esposa Eva, e agora uma expressão Moisés vai dizer. Essa expressão é o próprio Deus que está dando a Moisés, e diz assim: deixará o homem pai e mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Sabe o que esse texto está me dizendo? Que há uma fase na vida de todos nós. A fase que está em Gênesis 2, no versículo 25 em diante, está falando da fase adulta. Mas nós não nascemos adultos, nós não nascemos já grande. O único que nasce grande é filhote de girafa. Todos nós nascemos e desenvolvemos a nossa vida. E é essa vida que vai sendo desenvolvida, que são divididas pela própria biologia em algumas fases. E se você quer ser feliz, respeite as fases da vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem gente que é adulto e vive como se fosse criança, que é criança e quer viver como se fosse adulto. Pare com isso. Deixa eu te ajudar a pensar em algumas coisas. O que é a fase da infância? É a fase da inocência. E todos nós passamos por ela, mas nós não ficamos lá para sempre. Em Isaías 7,15, fala que o próprio Messias passou pela fase da inocência. Ele diz: ele comerá manteiga e mel até que saiba discernir o bem do mal. Está falando da fase da criança. Jesus nasceu um menino, mas ele não ficou um menino para sempre. Ele cresceu e veio a segunda fase, a fase das adolescências. E deixa eu te falar, essa é a fase mais importante, porque é a fase da formação do caráter. É lá na adolescência que vai formar quem eu sou, o que eu quero para a minha vida. E é por isso que na cultura judaica, uma criança só é reconhecida ou só passa para a outra fase, na adolescência, quando ela lê os livros sagrados, o chamado Pentateuco. É o que aconteceu com Jesus. Ele tem 12 anos e Lucas vai revelar que ele está entrando no templo. E o que ele faz no templo? Ele está ouvindo os mestres e interrogando e sendo respondido por eles. Ele sentou para conversar. Essa visita dele ao templo era o que todo filho de judeu fazia aos 12 anos de idade. Ou seja, só é considerado uma fase depois, quando se tem uma base na palavra. Eu estou preocupado com o que eu vou dizer agora, porque a geração de hoje tem problema de caráter porque lhe falta base doutrinária, base bíblica. E sabe quem é o errado em tudo isso? Não são os adolescentes, somos nós os pais. Porque nós deixamos o menininho crescer sem ensinar a ele princípios e valores, e ele cresce com caráter deturpado. E isso vai ser um estrago na próxima fase. Porque se na adolescência ele não soube ouvir não, tudo para ele é do jeito que ele quer, ele vai chegar à terceira fase com muitos problemas. E qual é a terceira fase? É a fase das responsabilidades. Já é agora caminhando para a fase da juventude, a fase das escolhas. E é nessa fase das escolhas que eu vou acertar ou errar, dependendo do caráter que em mim foi formado. Essa fase da juventude, segundo a ONU, vai entre os 18 a 25 anos. É a fase em que todos nós temos que escolher a universidade que vamos cursar, a esposa com quem iremos casar, se teremos filhos, quais serão seus nomes, o emprego que queremos ter para nós. É a fase das escolhas. E deixa eu dizer uma coisa para você. 1 João 2,14, lá está dizendo: jovens, vocês são fortes, vocês venceram o maligno. E por que ele está dizendo isso? O texto prossegue: porque a palavra de Deus está em vós. E é no contexto de João 2,14 que ele diz: lembrem-se, tudo passa. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, tudo isso passa, mas quem faz a vontade de Deus permanece. Sabe o que João está dizendo? Hoje você é forte.
Hoje você tem saúde, seus olhos são fortes e você consegue ver as coisas nitidamente, suas pernas são firmes, mas chegará um tempo em que isso vai mudar. E o que vai definir os dias bons é se na fase da juventude você teve boas escolhas. É por isso que Salomão está dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e diga não tenho neles prazer. Porque o que eu vou viver na minha fase posterior depende das escolhas que eu faço agora na minha juventude. E essas escolhas podem ser acertadas ou erradas, dependendo daquilo que eu construí nas fases anteriores. Eu sou um jovem e eu agora preciso passar para a próxima fase. E qual é a próxima fase? Fase adulta. É a fase onde nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. Lembra de Lucas 15? Lá nós temos 3 parábolas. E a última, um pai com 2 filhos. E quando o filho mais novo quer sair de casa, o pai deixa. O pai permite, porque essa é a hora em que todos eles têm que tomar as suas escolhas e serem responsáveis por ela. Quando o pastor perde uma ovelha, o pastor vai atrás. Quando a mulher perde uma dracma, ela vai atrás. Mas quando o filho se perde, o pai não foi atrás. Porque aquele menino precisava assumir as consequências das suas escolhas. E o pai sabe que ele vai quebrar a cara. E o pai permite ele ir. E é quando ele vai que ele cai em si a bobagem que ele fez. Ou seja, ele está assumindo a sua responsabilidade. E por isso volta dizendo: pequei contra ti. Foi contra ti que eu pequei. Ele não atribui isso a ninguém. Nós precisamos entender que todos nós chegamos a essa fase e não podemos ficar culpando a vida, culpando as pessoas. Eu sou assim porque meu pai, eu sou assim porque minha mãe, eu sou assim porque eu nunca tive um emprego, eu sou assim porque... Para com isso, assuma as responsabilidades e isso vai te ajudar a viver melhor. Bom, eu estou assim por conta das minhas escolhas e se eu quero viver uma vida diferente, vou mudar as sementes que eu estou plantando. Está na hora de você viver essa fase. E deixa eu afinetar um pouquinho mais. Tem muita gente que casou e esquece que já está na fase do casar. Continua vivendo como solteiro. Você não vai viver bem assim. E tem muita gente que é solteira e quer viver como se já fosse casado, vivendo algo que quiser com a sua namorada. Respeite as fases, porque se você não respeitar isso, sua vida tendenciosamente vai ter muitos problemas. Essas são chaves. E agora, em Gênesis 2, isso está sendo dito para Adão. E Adão sabe, opa, é a hora de deixar pai e mãe e unir-se a essa mulher. O IBGE está dizendo que está se formando uma geração chamada neném, uma geração que nem estuda e nem trabalha. São marmanjos de 30 anos dentro de casa que não buscam uma direção, um passo. Nos Estados Unidos, foi preciso entrar na justiça para colocar uma mãe colocar um filho para fora de casa, porque ele não queria sair. É claro, tem tudo em casa. Está na hora de você sair da fase da sua infância e entender que é hora de crescer. E no aspecto espiritual, deixa de ser menino na fé e cresça, amadureça. Deixa eu ir um pouco adiante, porque eu acho que está doendo um pouquinho nas costas de alguém. Então vamos lá. Vamos para o terceiro princípio dessa nossa escola de princípios. O que eu posso fazer para ter relacionamentos saudáveis? Número 1, eu preciso entender as pessoas como elas são. E dar valor àquilo que elas são, independente de cor ou condição social. Número 2, respeite as fases da vida. Número 3, e essa eu deixei por último porque ela é de uma importância real. Nunca alimente coisas erradas em seu coração. Não guarde feridas no seu coração, porque elas podem se tornarem tumores cancerígenos que cobrarão a sua própria vida. E por que eu estou dizendo isso? Porque no início dessa aula, qual foi o texto que nós lemos? Gênesis 4. E o que tem lá? Abel sendo morto pelo seu próprio irmão. Você acha que Caim resolveu matar Abel do nada? Nada aconteceu? Claro que não. Leia o texto outra vez. Ela começa dizendo que está tendo um culto. Abel é pastor, leva o fruto do seu trabalho. Levou uma ovelha, um carneiro, alguma coisa. Caim é agricultor, levou um fruto do seu trabalho. E ambos estão servindo ao Senhor. Só que Deus se agradou de Abel. Isso está na aula passada, o princípio de honra. Mas não se agradou de Caim, porque o seu coração era mau. E o que Deus disse para Caim? Caim,
o pecado jaz à sua porta. A ti compete dominá-lo. O desejo está sobre ti. Deus está dando a Caim a oportunidade de fazer as coisas diferentes. Só que Caim, ao invés de buscar mudança, ele guardou a ferida no coração. A dor de ter sido rejeitado, de não ter sido aceito, fez com que Caim alimentasse raiva, ira. E como ele não podia se vingar de Deus, de quem ele se vingou? De seu irmão. É por isso que termina o capítulo, o versículo 6 e 7, e entra o versículo 8 dizendo que ele chamou seu irmão para o campo. Ele planejou, ele premeditou, e levando ele para o campo, matou Abel. O que Abel tem a ver com essa história? Nada. Tudo está relacionado ao coração de Caim. Como eu não posso me vingar de Deus, eu me vingo das pessoas. Escute o que eu vou te falar. Eu amo Deus quando eu sei amar pessoas. E quando eu não sei amar pessoas, eu também não sei amar Deus. E a ordem inversa da coisa também é verdade. Eu aborreço Deus quando eu aborreço pessoas. Tem muita gente que está frustrada em relação à sua fé. E sabe em quem ela desconta? Nas pessoas. Tem muita gente que vive infeliz porque nunca vivenciou algo sobrenatural, um milagre. E sabe em quem ele desconta? Nas pessoas. Mas na verdade, ele quer descontar em Deus. E como não tem coragem, ele não tem possibilidade, então ele se volta para as pessoas. Porque é isso que Caim está fazendo. Veja de novo o texto. Quando Caim mata Abel, Deus aparece. E o que Deus pergunta? Onde está seu irmão? A resposta é a resposta de um menino atrevido. É a resposta de um homem irreverente e de um coração magoado. Ele diz, por acaso sou eu o guardador de meu irmão? Se fosse no Ceará 6, ele estava dizendo, está escrito aqui vigia? Eu não sou vigia de ninguém. Irmãos, se eu falasse assim com a minha mãe, eu apanhava na mesma hora. E um homem está falando assim com Deus? Isso só mostra que Caim estava ferido com quem? Com Deus. E agora se vinga do seu irmão. É por isso que João vai escrever na sua primeira carta dizendo que quem não ama seu irmão é um homicida, porque a falta de amor para com os homens revela a falta de amor para com Deus. Quer viver bem com as pessoas? Então trate o seu coração. Seja o que for que está acontecendo na sua vida, guarde o seu coração. Não alimente, não coloque inveja e rancor aí. Por quê, pastor? Provérbios 4:23 vai dizer, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Você pode estar vivendo vidas amargas. Mesmo que todos os dias Deus te dê o pão doce, você está vivendo ervas amargas, porque você guarda coisas aí, coisas passadas. E isso é algo que está entrando dentro dos casamentos, dentro das relações pais e filhos, dentro da relação igreja. Nós estamos feridos com o pastor, estamos feridos com a esposa, estamos feridos com coisas passadas. E se o aspecto foi em relação à mulher, meu pai, aí é que se lembra de coisas muito passadas. Então, o que é um conselho? Guarda o teu coração. Porque guardando o seu coração, você está guardando as fontes da sua vida. A Bíblia vai nos ensinar que ao tratar com o nosso coração, nós não cairemos, não tropeçaremos com o pé em pedra. Cuidado com o que você vê, com o que você guarda no seu coração. Eu quero encerrar essa nossa quarta aula lembrando a você do que aconteceu recente na cidade de Beirute. Sim, eu estou falando da explosão que tomou de conta, de todos os noticiários. Lá no Líbano, no porto do Líbano, aconteceu uma explosão que destruiu quase que a totalidade da cidade. Número de mortos incontáveis. Caos econômico. Foi um destroço terrível. E tudo por quê? Porque no porto de Beirute, no Líbano, havia um nitrato de amônio que era guardado. Eram materiais altamente explosivos e estavam guardados. Estavam ali e foram ficando ali, e foram ficando, e foram ficando. Não faz mal a ninguém. Mas um dia ele pegou uma faísca, ele explodiu, e as desgraças que isso causou foram terríveis, porque estava guardado o que não podia se guardar, estava no lugar errado o que não devia estar ali. Quando no seu coração você guarda o que não deve, um dia isso vai explodir, um dia isso vai estourar. Então, se você quer ser feliz, limpe o seu coração. Vá para os pés do altar e peça ao Senhor: Deus, trate com minha alma, trate com meu coração, eu quero viver bem. Se você vive feridas de coisas que aconteceram no passado e você agora não consegue fluir porque você está preso a isso,
Peça ao Senhor que corte essa corda que te prende. Porque como um navio preso por uma âncora, você na imensidão das águas está deixando de viver coisas sobrenaturais porque está preso ao passado. Mas Deus tem a tesoura e quer cortar isso. Só precisa de você dar permissão. Então convida o Senhor. Deus, trate com as minhas feridas. Eu quero perdoar minha mãe. Eu quero perdoar meu pai. Eu quero perdoar meu marido. Eu quero perdoar minha esposa. Eu quero perdoar aquele filho. Eu quero perdoar aquele líder que me magoou. Seja o que for, é hora de romper. Deus está nos chamando para viver uma vida sobrenatural. E tudo começa com chaves. Eis aqui uma delas. Eu fico feliz em poder compartilhar isso com você, mas ficarei mais feliz em saber que você está praticando isso. Por isso, bem-vindo, a hora de praticar é agora. Que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Próximo sábado eu espero você na última aula na nossa Escola de Líderes. Que Deus abençoe. Se você tem o nosso contato, deseja falar conosco, estamos à inteira disposição. Fica na paz, que o Eterno te abençoe.